Boa noite com Jesus. Amém. Vamos cantar em de número 180 do nosso cântico. Livro da vida. As riquezas mundanas nada valem para mim. As riquezas mundanas nada valem pra mim. Quero ir para o reino onde a vida sem fim. Tem o livro da vida escrito por ti. Diz-me o amor mestre, sabe o nome ali. Foi escrito por ti o meu nome no céu, em um livro da vida. Foi escrito por ti. Meus pecados são muitos como a areia do mar, mas Jesus me revela caridade sem par. Veio para salvar-me, o seu sangue perdeu, e as delícias eternas ele me prometeu. Foi escrito por ti o meu nome no céu, em um livro da vida. Foi escrito por ti. Ó cidade festiva, refulgente de luz, a morada dos santos e fiéis de Jesus. Pois em ti só penetra o que crê no Senhor, cujo nome já esteja com seu Redentor. Foi escrito por ti o meu nome no céu, em um livro da vida. Foi escrito por ti. Eu presinto, essa mesma nota? Não? Eu presinto que algo grande está a caminho. Vamos cantar com palmas. Amém, amém. Bom, foi uma inspiração do pastor, né? Cantaram hinos assim, meio de semana. Então nós vamos cantar. Amém. Bom, nós estaremos aqui na sexta-feira para o nosso culto de pregação da palavra.
E no domingo pela manhã estaremos aqui para a nossa escola dominical, começando com as crianças, logo mais com toda a igreja, e às 16 horas aquele companheirismo abençoado, e às 18 horas culto de louvor, de pregação, de adoração, de cura divina, de bênçãos. E a semana que vem, a partir de segunda-feira, culto de oração, e todos os dias teremos cultos, por motivo aí, em razão do Encontro Nacional de Pastores, que acontece em Goiânia, né? E aí, emendando até no outro domingo, vai ser uma semana de bênçãos, uma semana de chuva de bênçãos. Amém? Amém. Nesta noite, nós temos a grata satisfação de ter conosco a irmã Terezinha, lá de Colinas. Filma ela lá, irmão Joás. Irmã Terezinha, que é lá de Colinas, congrega com o pastor Elton. Deus abençoe, irmã Terezinha. Deus continue abençoando a irmã. Esposa do irmão Nego, né? Cunhada aí do pastor Jânio. E o pastor Antônio está nos lembrando do culto amanhã, lá em Jacilândia. É pertinho aqui, ó. Quem puder ir, dar uma força, um apoio para o pastor Antônio e mais alguns evangelistas que vão estar lá com ele. O culto é na casa do irmão Misael, nosso diácono aqui, né? Que mora em Jacilândia. E então, o pastor Antônio dirige esses cultos lá e amanhã estaremos lá. Também temos as justificativas. Nesta noite, a irmã Geiciane justifica a sua ausência. E a irmã Luísa Ribeiro justifica também a ausência nos cultos de hoje e sexta-feira por motivo de viagem. No culto de hoje também justifica a ausência a irmã Ruth Miguel, o irmão Arley Calaça e o irmão Marcondes, por motivo de trabalho. Irmão Arlen Carvalho, faça oração para a gente em favor dos pedidos. Temos um pedido nesta noite, um pedido especial. José da Silva Costa, ele que está com câncer no pâncreas. Ele está na UTI aqui no Hospital Regional. Passou a ser conhecido do irmão Hipólito, né, lá no hospital. E a sua filha ligou para o irmão Hipólito hoje, muito desesperada, porque ele foi para a UTI e está com esse caso terrível. Mas Jesus pode salvar ele, pode curar ele, pode libertar ele. E se não salvar, melhor dizendo, se não curar nesse corpo, pode dar a salvação da sua alma. Amém? Vamos orar, vamos interceder em favor desses nomes. Bendito Deus, Pai Celestial, te damos graça, ó Pai, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, ó Pai. Deus bendito, confiamos inteiramente na Tua palavra, Senhor. Abençoa esses nomes que foi citado, ó Pai. Dá saúde a cada um, Senhor. Livra cada um do mal de todos os dias, Senhor. E nos abençoa neste culto agora, Senhor. No nome do Senhor Jesus Cristo, te agradecemos. Amém. Cristo mostra o doce amor, todos meus pecados apagados estão, paz e gozo tenho no meu coração. Creio eu na Bíblia, livro de meu Deus, para mim a Bíblia é o maná do céu. Mostra-me o caminho para o lar celestial. Acho eu na Bíblia graça divina. Creio eu na Bíblia, ensina-me a cantar cantos de vitória e de amor sem par. Lindas melodias eu cantando vou, porque redimido pelo sangue estou. Creio eu na Bíblia, livro de meu Deus, para mim a Bíblia é o maná dos céus. Mostra-me o caminho para o lar celestial.
os que buscam plena salvação. Esta bênção só em Cristo acharão. Creio eu na Bíblia, livro de meu Deus. Para mim a Bíblia é o maná dos céus. Mostra-me o caminho para o lar celestial. Acho eu na Bíblia graça divinal. Lemos hoje a Bíblia para o pecador, para que encontre Cristo Salvador, sendo sua vida livre de pecar. O divino livro ele vai honrar. Creio eu na Bíblia, livro de meu Deus. Para mim a Bíblia é o maná dos céus. Mostra-me o caminho para o lar celestial. Acho eu na Bíblia graça divinal. I want to say this just before I have to go. Eu gostaria de dizer isto antes de eu partir. I got an hour and a half now to get to Tucson. Eu tenho 1h30 para chegar a Tucson. It's quite a little drive. É uma viagenzinha e tanto. But I want to say this, that I really enjoyed being here and feeling this faith that you have. Mas eu quero dizer isto, que eu realmente gostei de estar aqui e sentir esta fé que vocês têm. Don't never get away from that. Nunca se afastem disto. Let that little fire keep burning and burning. Deixe aquele pequeno fogo arder e arder. And remember, God speaks in those little fires. E recordem, Deus fala naqueles pequenos fogos. Brother Isaacson, I just don't know how to express it. How grateful that you have been able to come up here and hold the group together. Irmãos, Isaacson, eu apenas não sei como expressar que eu, quão agradecido pois você foi capaz de vir aqui e sustentar o grupo reunido. May God, my brother, ever give you strength to continue on. Que Deus, meu irmão, possa sempre te dar força para continuar. And to you people that comes to hear, may God ever grant you strength, divine strength, to keep you on. E a vocês, pessoas que vieram ouvir, que Deus sempre possa vos conceder força divina para continuar. Now, I guess you have a little formal dismissing in a few moments, the way Brother Ising. Agora, se eu acho que vocês terão uma pequena despedida formal em alguns momentos, da maneira que o irmão Isaacson, And I'll turn the service to him. eu passarei o culto para ele. And if there's any of you here that's been studying about the water baptism in the name of Jesus Christ, instead of the titles of Father, Son, Holy Ghost. E se algum de vocês aqui que tem estudado a respeito do batismo na água no nome do Senhor Jesus Cristo, em vez de títulos de Pai, Filho e Espírito Santo, Our little pastor here is here ready to be glad to do that, to render baptism. nosso pequeno pastor está aqui preparado. Estará feliz em fazê-lo para executar o batismo. If there's any problems on your heart you'd like for him to pray through with you, he's right here to do it. Se há algum problema em seu coração pelo qual você gostaria que ele orasse contigo, ele está bem aqui para fazê-lo. And I no more than I know him and met him and sitting with him and things, a fine, gentle little Christian spirit found in the little brother. E tenho conhecido, eu o conheço e o encontrei e assentei com ele, e um excelente, gentil, pequeno espírito cristão se encontra naquele irmãozinho. And I'm sure that God hears a prayer like that.
E tenho certeza que Deus ouve uma oração como essa. Querido Deus, nós chegamos ante a Tua presença, Senhor, buscando mais do Teu poder, da Tua graça, porque somos fracos, somos humanos e dependemos da Tua graça, Senhor. Dependemos da Tua maravilhosa graça. Abençoe, Senhor, a cada um, Senhor, aqui presente, aqueles que participam por meio da internet. Sejam todos abençoados, encorajados pelo Senhor. Perdoe, Senhor, nossos pecados. Somos dependentes do Calvário. Muito obrigado, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Boa noite com Jesus. Amém. Deus abençoe a todos vocês aqui presentes, aqueles que participam por meio da internet. Nosso pastor está de viagem, né, para o encontro já, e nós estamos aqui para ser abençoados. Amém. Deus falar a cada um de nós. E é bom a gente estar seguro, tendo a mensagem na mão, tendo a Bíblia em nossos corações. A Escritura, vamos colocar de pé, vamos ler. Lembrando que no sábado próximo, Deus permitindo, haverá culto com os evangelistas às 7:30 da noite. É um culto que você vai ter oportunidade de receber oração. Se você tem alguém que também deseja receber oração, alguém, parente, vizinho, você também traga para receber a oração, conforme nosso pastor falou no domingo. Então, no sábado, teremos esta reunião. Todo sábado, excepcionalmente no outro sábado nós estaremos acompanhando o encontro, né? Mas será todo sábado às 7:30 da noite. Esse tempo de treinamento, né? Para todos nós, todos que fazemos uso aqui do púlpito e também os evangelistas. A Escritura, Salmo 105, foi anunciada? Amém. Davi, né? Davi, Salmo de Davi. Louvai ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecidas as suas obras entre os povos. Cantai-lhe salmos, falai de todas as suas maravilhas. Gloriai-vos no seu santo nome. Alegre-se o coração daqueles que buscam ao Senhor. Buscai ao Senhor e a sua força. Buscai a sua face continuamente. Lembrai-vos das maravilhas que fez, dos seus prodígios e dos juízos da sua boca. Vós, descendência de Abraão, seu servo, vós, filhos de Jacó,
seus escolhidos. Ele é o Senhor nosso Deus. Os seus juízos estão em toda a terra. Lembra-se perpetuamente do seu conserto, da palavra que mandou, até milhares de gerações, do concerto que fez com Abraão e do seu juramento a Isaque, o qual ele confirmou a Jacó por estatuto e a Israel por concerto eterno, dizendo: a ti darei a terra de Canaã por limite da vossa herança. Quando eram ainda poucos homens, sim, muito poucos, e estrangeiros nela, quando andavam de nação em nação e de um reino para outro, não permitiu a ninguém que os oprimisse, e por amor deles repreendeu reis, dizendo: não toqueis nos meus ungidos e não maltrateis os meus profetas. Amém. Podeis vos assentar. Parágrafo 5, a mensagem discernimento de espírito. Eu queria saber hoje quem será o próximo presidente. O profeta fazendo essa pergunta. As eleições estão se aproximando, vocês sabem. Quem será o presidente neste próximo período? O que seria se eu soubesse? Há somente um que realmente sabe, e este é Deus. E o que seria se Deus revelasse para mim quem seria o próximo presidente? E eu colocasse de pé aqui em Phoenix, foi onde ele pregou essa mensagem, e fizesse uma predição que tal e tal homem seria o presidente dos Estados Unidos, e eles colocassem aquilo nos jornais e assim sucessivamente, e eu acertasse isto exatamente no alvo, isto seria exato e aconteceria tudo o que haveria dito. Mas que bem isto faria? E aconteceria tudo de qualquer maneira. Que bem faz isto? Se eu fizesse tal coisa, os jornais publicariam isto, e isto talvez sairia para fora. Se talvez pessoas pudessem fazer tal predição, e isto fosse verdade, todos os jornais e revistas transmitiriam isto. Mas vocês sabem que Deus não faz coisas como estas. Deus não usa seu poder e os seus dons com tolices. O que vai ser, seja o presidente que for, será um presidente. E sabermos agora quem seria o presidente não nos adiantaria um centavo. Isto não nos faria nem um pouquinho de bem em sabermos quem será o presidente. Portanto, Deus não faz tais coisas como estas. E então, se eu fizesse tal predição como esta, e isto acontecesse, e os jornais apanhariam isto, e as revistas, então isto seria a minha glória. As pessoas diriam: veja quão grande profeta é o irmão Brana. Ele nos disse bem antes que isso acontecesse, simplesmente quem seria o presidente. E aquilo seria para a minha glória. Mas Deus não quer.
ele não está interessado em trabalhar com coisas para a minha glória ou para a glória de qualquer outro homem. Ele está interessado com as coisas para a sua glória, com algo que terá benefício. Como Paulo disse, se falarmos em línguas e não tivermos um intérprete, que bem isto faz? Nós somente glorificaremos a nós mesmos. Isto é, edificamos a nós mesmos. E isto para Deus é como estar fora da linha. Deus quer ser edificado, Ele mesmo. Ele não estamos para buscar edificação a nós mesmos, mas para edificar a Deus com tudo o que fazemos. Então, portanto, eu creio nesta manhã que se eu soubesse quem seria Ele e exatamente quando Ele seria eleito e quantos votos teria a mais ou a menos, ou o que quer que seja, isto não faria nenhum benefício em dizer-lhes isto. Se eu soubesse, seria melhor para mim guardar isto em silêncio. Não tentar publicar isto, porque não haveria razão alguma para eu fazer isto. Porque de qualquer maneira isto será, e isto não faz tanta diferença quem será o presidente. Mas Deus, quando Ele usa seus dons, Ele os usa para a sua glória, para a sua própria glória, e para a glória do seu povo, para a glória de sua igreja, para a edificação do corpo de Cristo e para a glória do reino de Deus. Esta é a razão pela qual Ele dá estas coisas em sua igreja, porque Ele tem mestres, profetas, evangelistas, pastores. Eles são para a edificação da igreja e para a glória de Deus. O profeta não é para sair e misturar-se com o mundo e tentar tomar um prêmio como Balaão, e fez uma destruição, o dinheiro tirado disto ou algo. Se ele é um profeta, ele está suposto a revelar Deus à igreja e afastar-se das coisas do mundo. É tudo para a glória de Deus. Amém. Graças a Deus que nós temos um profeta que fez isto. Ele sempre dizia: eu não sou o curador, eu não sou o profeta. Mesmo ele sendo vindicado pelas Escrituras, ele nunca tentou chamar a glória para si próprio, mas ele sempre fazia aquilo pelo povo. Naquele livro, Um Homem Enviado de Deus, primeira e segunda parte, acho que é na segunda parte, já bem no fim da sua vida, ele tinha machucado seu pé e estava bastante inchado. E o irmão Billy Paul viu ele tendo dificuldade para calçar seu sapato. E o irmão Billy Paul falou: papai, mas por que o senhor não ora? Deus curará isto. Mas ele falou: não, esse dom não é para mim, esse dom é para o povo. Como é maravilhoso ter isto, né? Ter este exemplo do profeta. Agora, parágrafo 13, agora, há tantos nos dias em que estamos vivendo, concernente aos dons, muita gente julga as pessoas pelos dons que elas possuem. Bem, eu creio que estas coisas são dons. Eu creio que o que vemos
tomar lugar são dons. E eles são dons dados por Deus. Mas nós, se não os usarmos da maneira correta pela qual Deus os planejou para que fossem usados, então nós podemos fazer mais danos com os dons do que se nós não pudéssemos ter os dons. O dom é o presente. Não adianta você ter só o presente da pessoa e você não ter aquela pessoa. Mas quando você tem o dom e tem o doador daquele dom no seu coração, que é o Senhor Jesus Cristo, aí sim tem significado. Ou então estaremos causando mais danos com os dons do que se nós não pudéssemos ter os dons. Outra noite eu fiz uma afirmação no púlpito dizendo isto, que eu preferiria ver o amor fraternal existindo entre a igreja, embora nós não tivéssemos um caso de cura ou nada mais. Veem? Nós devemos saber para que são estas coisas. Não adianta os dons, as maravilhas e não haver o amor fraternal. O amor fraternal deve estar presente. Agora, se um homem vem a ele tem um grande dom, não importa se ele pertence à nossa dominação, ele pertence à nossa denominação ou outra denominação. Não julgue pela denominação da qual ele vem, como ele se veste, mas o que você precisa ver é o que ele está tentando fazer com aquele dom. Qual o propósito que ele tem? Se ele está tentando tomar uma influência e construir para si mesmo um grande nome extraído disto, eu teria suficiente discernimento de espírito para saber que está errado. Não importa quão grande mestre seja ele, quão poderoso seja ele, quão intelectual seja ele, ou como o seu dom opera, se ele não está tentando realizar algo para o benefício do corpo de Cristo, o seu próprio discernimento espiritual lhe diria que aquilo é errado. Não importa quão exato, quão perfeito, como seja ele, está errado, se isto não é usado em prol do corpo de Jesus Cristo. 19. Agora, se nós observarmos os motivos e objetivos, em outra mensagem o profeta diz: teste seus motivos e seus objetivos, para você saber se você está de acordo com a palavra. Agora, se nós observarmos os motivos e objetivos dos profetas do Velho Testamento, então o homem teve um objetivo, e este foi Jesus Cristo. Eles tinham uma coisa que todo o seu tema do Velho Testamento foi construído ao redor: o Messias que vinha. O profeta dizendo aqui, o tema do Velho Testamento, a vinda do Messias, cada um deles manifestando a vinda do Messias. Eles não saíram e fizeram coisas somente por dinheiro ou para fama. Eles tinham uma coisa: eles foram ungidos com o Espírito de Deus, e eles predisseram o Messias que vinha.
E aqueles homens estavam tão ungidos com o Espírito, até que eles algumas vezes agiram como o Espírito que estava dentro deles. Eles falaram decorosamente deles. Observem como o Espírito de Deus fez aqueles homens agirem. Tomaremos, por exemplo, Moisés, o grande profeta, como aquele homem que não teve nenhum objetivo para consigo mesmo, de maneira alguma. Ele poderia ter sido rei do Egito, ele poderia ter tido o mundo a seus pés, mas porque ele era um profeta de coração, ele recusou ser chamado de o filho da filha de Faraó, escolhendo em lugar sofrer a perseguição e as provocações de Cristo, considerando os tesouros do céu maiores tesouros do que aqueles do Egito. Ele abandonou e negou-se a si mesmo, a fama do mundo, as luxúrias e as coisas que a vida oferece. Ele tinha que olhar além daquilo. Veio, ele poderia ter sido aquilo. O profeta aqui no 21 diz aqui, tomemos somente um ministro hoje. Se ele tem o batismo do Espírito Santo, e ele sabe que se ele prega aquela palavra, ela cortará a sua fama. Ela o colocará em uma igrejinha em algum lugar, ou talvez na rua. Mas ele sabe que algo em seu coração está queimando. Ele vê a vinda do Senhor. Ele não importa se ele tem uma grande igreja ou uma pequena igreja. Ele não importa se hoje ele tem alimento ou nenhum alimento. Ele não importa se ele possui boas roupas ou se ele não tem boas roupas. Ele está somente se importando com uma coisa. E esta é a própria vida dentro dele clamando. Ele está tentando realizar algo para a glória de Deus. E aquele homem está fazendo assim. Produzirá a própria vida do Espírito que está nele. Ele atuará com isto. Aqui no 25 o profeta fala sobre Moisés. Que Moisés foi um tipo de Cristo, que é o 25. E quando Deus viu aquele Espírito em Moisés, pendendo no julgamento com uma cruz, aqui mais atrás Deus tinha dito para Moisés, dizendo que ela acabaria com o povo e começaria de novo. Então Moisés lançou-se a si mesmo do caminho do julgamento de Deus e disse: tira-me antes que tu os tire. Em outras palavras, antes que tu os leve, tu terás que passar por cima de mim. E isto é exatamente o que Jesus Cristo fez. Quando Deus teria que ter limpado toda a face da terra com estes pecadores, achei interessante que o profeta diz aqui: você e eu. Nós seríamos, por isso que é dito, as muitas misericórdias do Senhor é a causa de não sermos consumidos. Porque se não fora Jesus tomar o nosso lugar,
Deus teria feito isto aqui, ó, ele teria limpado toda a face da terra com estes pecadores, você e eu. Mas Cristo lançou-se a si mesmo no caminho. Deus não poderia fazer isto, ele não poderia vir sobre seu próprio filho. E quando Deus viu aquele espírito em Moisés, pendendo no julgamento como uma cruz lá, tu não podes vir a eles, tu terás que me tirar primeiro. Vê o Espírito de Deus em Moisés? Quando ele poderia haver sido o rei do Egito, quando ele poderia ter tido toda a luxúria do mundo para ser popular, quando ele poderia ter tido o grande rei do mundo, quando ele poderia ter sido o grande rei do mundo naquela época, mas ele escolheu sofrer a perseguição e a aflição, pois ele estimou o vitupério de Cristo como maiores tesouros do que aquele do Egito. Vê você? Ele lançou-se a si mesmo no caminho. Por quê? Foi Deus em Moisés quem fez aquilo. Um pensamento normal. Um homem intelectual nunca faria aquilo. Ele tomaria o caminho fácil. Então, não importa quão fanático Moisés parecia ser, ele estava tentando. Vê você? Ele era um verdadeiro profeta de Deus, porque ele estava tentando realizar algo para o reino de Deus. Moisés, né? O exemplo, o tipo de Cristo, né? Tomando o nosso lugar. (35) Agora, o Espírito de Deus trabalhando no homem, faz o homem agir como Deus. Não é de se admirar que Jesus disse, não está escrito, vós sois deuses? E se chamaram deuses àqueles a quem o Espírito de Deus foi dirigido? Como podeis condenar-me? Como podeis condenar-me, então, quando sou o Filho de Deus? Se vós pudesseis ver o Espírito de Deus em Moisés, o qual era Deus. Moisés era um Deus, Josué era um Deus, os profetas foram deuses. A Bíblia diz que eles o foram. Eles foram deuses porque eles haviam se rendido completamente ao Espírito de Deus, que eles estavam trabalhando para a glória de Deus. E quando um homem é tão ungido com o Espírito, agora deixe isto entrar realmente profundo até sob a quinta costela, no lado esquerdo. Quando um homem é ungido do Espírito de Deus, seus hábitos, suas ações e tudo mais é Deus movendo nele. Às vezes ele é julgado mal. Veja Davi, no Salmo 22 ele clamou, Deus meu, por que me desamparaste? Como se Davi fosse o homem. Todos que passam por mim meneiam seus lábios. Ele estava tão ungido por Deus, que ele estava tão ungido por Deus, ele era perfeitamente rendido a Deus, e a unção estava nele de tal maneira, e quando ele clamou através do Espírito de Deus, se alguém houvesse estado lá de pé, diria, por quê? Veja, ele pensa que alguém está meneando seus lábios para ele, porque Deus o tem abandonado. Não era Davi, era o Espírito clamando através de Davi,
Deus meu, por que me desamparaste? Contemplam todos os meus ossos, eles traspassaram-me as mãos e os pés. Bem, alguém disse, ouça aquele hipócrita lá em cima. A mão de quem foi traspassada? Os pés de quem foram traspassados? Isto é o intelectual. Mas um que tinha o discernimento de espírito, sabia que aquilo era o Espírito de Deus nele, clamando. Quando um homem é ungido pelo Espírito de Deus, ele possui os atos de Deus e a ação de Deus. Nunca é nos dispersar. As ações de Deus é de nos ajuntar, pois nós somos um em Cristo Jesus. E o propósito de Deus é nos ajuntar, amar uns aos outros. Aqui no 45, ele continua falando sobre Davi. Agora, o mesmo Espírito que estava em Davi, que estava manifestado em plenitude em Cristo, está na igreja hoje clamando ao povo. Quantas vezes eu vos tenho ajuntado? E quando você vê as separações e as diferenças, e a fraternidade dispersa, e a vida cristã, um contra o outro, então isto faz o Espírito de Deus em seu coração clamar. Você está tentando realizar algo. Um verdadeiro profeta de Deus, um verdadeiro mestre está tentando trazer a igreja para uma unidade do Espírito. A unidade do Espírito para que eles possam reconhecer Deus. Tentando realizar isto, não importando a que denominação eles pertençam ou coisas a respeito deles. Nós temos discernimento de espírito para discernir o espírito que está no homem, para ver se isto é o Espírito de Deus ou não. Agora nós observamos quando ele estava aqui na terra, como ele trabalhou bem. Senhor Jesus, né, ele dizendo, eu observei outra coisa que me veio à minha mente. Observou você quando Davi foi rejeitado como rei? Ele saiu da cidade e o pequeno benjamita, o qual estava suposto a ter sido um irmão para ele, deveria estar sentindo porque ele foi rejeitado, mas o que ele era um homem estropiado, falando de Simei, né? O irmão Brana falando sobre Simei, aquele aleijado. E ele, insensivelmente por lá, na sua condição de aleijado, jogando pedra em Davi e chamando de todas as espécies de nomes ruins e o amaldiçoando no nome do Senhor, amaldiçoando ao rei Davi no nome do Senhor, este pequeno velho estropiado benjamita. Observe o Espírito de Deus e o Espírito do diabo trabalhando. Agora, se você observar, ele era estropiado. Isto representa o aleijume espiritual do povo hoje, que critica do verdadeiro Espírito de Deus em Cristo, manifestando a si mesmo. Aquele era o Espírito de Deus em Davi, sendo rejeitado como um rei. E hoje, quando as pessoas criticam as pessoas que têm recebido o Espírito Santo e tentam realizar algo para aproximar metodistas e pentecostais, e batistas e pentecostais, e presbiterianos, e todos ajuntados como uma unidade, como o corpo de Cristo. E eles veem o Espírito trabalhando, dizem, bem, veja aquele, ele é um pentecostal,
Afastem-se dele. Eu sei de um que saiu com a mulher de outro. Eu sei deste que ficou bêbado. Eu sei deste que fez isto. Eu sei deste que fez aquilo. Tudo isto. Mas eles são suficientemente grandes para esconder suas próprias coisas. Eles podem esconder isto. Mas Davi foi abandonado. Por quê? Ele tinha o Espírito de Cristo nele. Então, aquele guarda disse: devo eu tirar a cabeça deste cão que está amaldiçoando meu rei? Veja o Espírito de Cristo em Davi. Deixa-o, pois o Senhor lhe disse para me amaldiçoar. Você apanhou isto? Deixa-o, pois o Senhor lhe disse para me amaldiçoar. Hoje, esse parágrafo que é o parágrafo 50, veja isto que o irmão Brana dizendo. Hoje, em vez disto, nós queremos levantar nossos punhos e brigar com ele. Vem, cortar a sua cabeça fora. Sim, tirar o fora, ele não pertence a nós. Deixa-o, pois o Senhor lhe disse para me amaldiçoar. Aquele pequeno aleijado correndo lá, jogando pedra em Davi. Veja, o Espírito de Cristo em Davi, né? Fazendo isto. Se o Espírito de Cristo está em nós, também faremos o mesmo. Deus é quem vinga. Não somos nós, com nossas próprias mãos. É Ele que faz por nós. E isto é o que eles fazem hoje no Espírito de Cristo. As pessoas podem dizer, eles são um grupo de santos roladores, eles são um grupo disto, não há nada com eles, não existe nada de cura divina, não há tal coisa como anjos, não há tal coisa como profetas. Isso é um incrédulo, né, dizendo isso, todas estas coisas. Os dias dos milagres têm passado. As pessoas dizendo isso, elas estão atirando pedra na palavra, atirando pedra em Cristo, porque Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então tudo o que Ele tem estabelecido é eterno e não vai passar. Mas deixa-os. Quando Davi retornou com poder, aleluia, quando ele volta como rei máximo de Israel, não se preocupe, este Jesus, o qual nós temos hoje, fez sua parte. Voltará outra vez em um corpo físico, pela segunda vez em glória, poder e majestade. Aquele pequeno atirador de pedra prostrou-se e implorou por misericórdia. Deixai-o, o Espírito de Cristo em nós. Ó Senhor, dê mais deste Espírito a cada um de nós. Esse é o nosso clamor. Para quando atirarem pedras contra nós, nós possamos fazer como os discípulos fizeram, se alegrar por eles serem dignos de sofrer pelo nome do Senhor. O Espírito de Cristo em nós, não o excomungue. Lembro-me que todas estas coisas têm que vir a acontecer. Nós temos uma coisa a fazer, seguir em frente. Deus prometeu que Ele faria tudo operar para o bem daqueles que o amam. Vamos conservar o discernimento de espírito, guardar o objetivo certo. Nós estamos aqui para servir a Deus, cada um tendo companheirismo, indo adiante, servindo a Deus
Se o homem possui o tipo errado de objetivo, então o que sucederá? Mas se tivermos o objetivo correto, nós estaremos sendo um exemplo de Cristo. Aqui para terminar, no 56, agora, vemos todos aqueles profetas falando, cada um deles estava glorificando a Deus e o Messias que vinha. Quando eles entraram no Espírito, eles agiram e falaram e viveram suas vidas justamente como o fez o Messias. Se fizeram isto de um lado da cruz, falando de sua vinda, quanto mais isto será depois de sua vinda. Porá o Espírito do Messias na igreja para agir, atuar, trabalhar e viver como o Messias. É o Espírito de Deus. Discir naquele Espírito, veja se é de Deus ou não. Veja se ele age como ele. Veja se tuas emoções. Se alguém protesta algo contra você e joga pedras em sua vida, e você sabe que você é inocente o quanto pode ser, e você sabe que você tem tido o Espírito de Deus, não tente separar a si mesmo. Não tente agir de maneira vil para com eles. Não os amaldiçoe. Somente siga em frente, sabendo que Deus fez aquilo para te dar um teste, para ver como você o tomará. Ele terá que passar por isto de qualquer maneira. Mas eu disse outro dia, o profeta falando aqui daquele ciclista lá no Canadá. Bem, todos eles pensaram que eles poderiam superar este rapaz, somente um pequeno molenga, e ele era o único que não podia andar sem segurar no guidão. Estou contente em gostar de vocês, velhos ciclistas, que seguram no guidão. Segure em ambos os lados da cruz e diga: nada trago em meus braços. Deixe-me segurar na cruz, Senhor. Eu não tenho nenhum intelecto, eu não tenho nada. Nós não temos nada, capacidade nenhuma. Deixe-me simplesmente segurar aqui, olhar adiante e além. E eles tinham que percorrer uma prancha de 12 polegadas por um quarteirão da cidade, para conseguirem uma bicicleta de $100. Todos aqueles rapazes que podiam andar sem segurar, ir até o centro e pegar as compras de suas mães e voltarem sem nem mesmo tocarem no guidão, todos eles começaram a olhar. Eles não estavam acostumados mesmo segurando no guidão, caíam. Mas este pequeno rapaz chegou lá e, segurando no guidão, a dirigiu até o fim. Eles lhe disseram: como você fez isto? E ele disse: aqui está onde vocês se enganam, companheiros. Todos vocês são melhores ciclistas do que eu. Mas vocês estão olhando aqui, olhando para baixo. E disse: fizeram com que seus nervos vissem que você estava tentando equilibrar-se e você caiu. Disse: eu nunca olhei aqui, de maneira alguma. Ele não estava olhando para baixo. Eu olhava para o fim e conservei firme. Isto é o que temos que fazer. Não olhe para estas pequenas coisas agora. Ele fez isto, ou aquele fez aquilo. Observe o fim e permaneça firme. Cristo está vindo.
Se ficarmos olhando para baixo, para nossas condições humanas, para o que somos, o profeta está dizendo aqui, ó, eu não tenho nenhum intelecto, eu não tenho nada, não somos nada. Por mais inteligente que alguém possa ser, a nossa inteligência não vale nada diante dele. Nós temos que olhar para o alvo, para Cristo. Porque se estivermos olhando para baixo, para as pequenas coisas, nós vamos perder o equilíbrio, vamos cair. Cristo está vindo, permaneça firme, observe o fim, simplesmente continue firme, não observe o que está acontecendo agora, observe o fim e permaneça firme. Cristo está vindo, observe o fim, simplesmente continue firme. Não observe o que está acontecendo agora, observe o que irá acontecer no além, no fim do tempo, quando nós teremos que nos colocar de pé e dar conta de nossa vida. E então, se estivermos ali, confiados nele, no Senhor Jesus, nós estaremos seguros. Porque se não somos nada, se a nossa inteligência, o nosso intelecto não pode fazer nada por nós, então devemos estar olhando para Ele, para Cristo, olhando para o fim desta vida e o início da vida eterna. Amém. Deus vos abençoe. Que isto que nós ouvimos possa estar sempre no nosso coração. Sabermos que, se olharmos para baixo, vamos cair, mas se olharmos para cima, para a vinda de Cristo, nós somos mais do que vencedores, nós somos capazes de chegar ao fim, não por nossa capacidade, mas pela luz do Evangelho, pela luz do rosto do Senhor Jesus, que nos dirige até o fim. Amém. Deus os abençoe. Eu fui ajudado com isso aqui, ó. Não olhe para baixo, olhe para cima, olhe para o alvo, ao fim. E o alvo é a vida eterna. Amém. Deus os abençoe. Deus abençoe a todos os irmãos que participaram por meio da internet. Abraço fraternal a todos. Irmão Júlio Souza e esposa, irmã Meda Souza, em Praia Grande, São Paulo. Deus abençoe aos amados irmãos. Abraço a todos, em especial aos irmãos Hipólito, Eliúde e Moisés Neves. Amém. É a filha, né, da irmã Meda, filha da irmã Eliúde. Deus abençoe. Pastor Gedson e irmãos Wanderson, Geisilane, irmã Carmélia, Ceilândia. Deus abençoe, pastor. Irmão Samuel Luz, Bom Jesus do Tocantins, irmão Euclides Nazareno Barbosa, em Araguaína, irmã Taline Cristina, Cachoeirinha, Tocantins. Ela diz, Deus abençoe. Amém, Deus abençoe. Igreja de Bernardo Saião, irmãos Nelson Neves e pastor Edmar Cardoso, em Palmas, Tocantins. Deus abençoe. Irmãos Garcia e Simone, cidade em Balsas, Maranhão. Deus continue abençoando o pastor Natanael. Obrigado, Senhor, por mais uma mensagem abençoada. Amém. Obrigado, Senhor, né? Nós agradecemos ao Senhor Jesus por esta mensagem, a mensagem precursora da segunda vinda de Cristo. Amém. Vamos colocar de pé, vamos fazermos a oração. Primeiramente, vamos levantar nossas mãos e abençoar os irmãos que estão por meio da internet, dizendo, Deus os abençoe. Amém. Querido Deus, obrigado, Senhor, por isto que nós temos ouvido aqui, Senhor. Sabemos que nós
estamos aqui na tua casa porque desejamos mais, porque nós ainda temos necessidade, a cada dia temos mais necessidades da tua presença, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Somos um povo pequeno, não somos grandes, mas há um que é grande, é o teu Espírito Santo, que nos ajuda, nos dá força para seguir em frente. Muito obrigado, Senhor, por este dia, Senhor, por esta palavra, por esta mensagem que nos ajuda, que nos fortifica. Abençoe, Senhor, teu povo, Senhor, nosso pastor, sua família, cada família aqui representada, aqueles que não puderam vir, aqueles que participaram por meio da internet, todos sejam ajudados pelo Senhor em cada momento de suas vidas. Obrigado, Senhor, por esta palavra, por este dia, por esta noite. Em nome do Senhor Jesus Cristo, te agradecemos. Amém. Se Deus permitir, sexta-feira estaremos aqui tendo mais um culto abençoado. Abraço seu irmão. Deus abençoe o irmão Caleb Rodrigues, não está assistindo pela internet, que está aqui ao vivo. Deus abençoe todos vocês. Deus abençoe. Abraço fraternal. Até sexta-feira, se Deus permitir. Vou contar-vos o que penso de meu mestre, como dele recebi a luz e a paz. Ele mudou-me, eu bem sei, completamente. Só Jesus a minha alma satisfaz. Sempre cuidará de mim, meu mestre, com desvelo e compaixão sem fim. Nenhum outro tira a culpa do pecado. Oh, como Ele ama-me, com a vida toda cheia de pecado, na miséria e com dor no coração. Ele ergueu-me com seus braços de ternura, deu-me vida, deu-me paz, consolação. Cada dia Ele vem com segurança, mais e mais a revelar o seu amor. Com o anelo compreender completamente este amor tão divinal, restaurador. Sempre cuidará de mim, meu mestre, com desvelo e compaixão sem fim. Nenhum outro tira a culpa
maior desejo